Fala galera, aqui quem fala é o professor Moacir e hoje vou comentar com vocês um assunto bem interessante dentro da biologia que refere-se às características aí dos representantes do reino Plantae. Neste caso estaremos comentando hoje sobre as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, ok? Vamos lá então. Então são 4 grupos de plantas, iniciando pelas briófitas. As briófitas então são representadas por algumas plantas que recebem o nome de musgos ou plantas hepáticas, ok? Tem uma ausência de vasos condutores, né? Então a primeira característica que ela apresenta é não ter vasos condutores. A segunda, não tem sementes. A terceira, ela não tem flores e frutos, ok? Então o que ela tem então? Ela tem célula, então é um organismo vivo, então apresenta célula, lógico? Obviamente, pessoal, se ela é um organismo que tem um porte muito pequeno, ela não vai ter um tecido condutor. Por quê? Tecido condutor, sistema radicular, a presença de uma epiderme, são todas estruturas que vieram e se agregaram para que as plantas evoluíssem. Obviamente terão algumas que não terão ainda todas essas estruturas e tal. Então nesse caso aqui as briófitas, né, elas terão ausência de todas essas estruturas que eu disse aqui. Mas como elas apresentam células, essas células então vão servir para que ela passe nutriente para célula 1, para a célula 2, para a célula 3, então esses nutrientes eles serão transportados por meio de difusão de célula a célula, ok? Vamos lá, adiante. O segundo grupo são as pteridófitas. Então, o exemplo principal das pteridófitas são as samambaias. As pteridófitas já são um pouco mais evoluídas, ou já são mais evoluídas do que o grupo anterior, que são as briófitas. Então, nesse grupo nós já teremos presença de vasos condutores. Então, eu já tenho pteridófitas que podem chegar lá até 10 metros de altura. Então, já é um tamanho considerado bem elevado em relação ao grupo anterior, que apresentava tamanho muito pequeno. Esse tamanho muito pequeno, eu vou falar para vocês que era mais ou menos aí 1,5 cm. Então, se a gente comparar assim, 1,5 cm da briófita para 10 metros de uma pteridófita, já é um tamanho bem razoável aí de analisarmos, ok? Então, essas pteridófitas, então, já são maiores porque apresentam um sistema vascular, né? Então, já tem condução aí de xilema e floema, e esse xilema e floema vai ser conduzido aí por esses vasos, ok? Nesse grupo ainda eu não tenho sementes, então as sementes elas só vão aparecer no próximo grupo. E eu também não tenho flores e frutos, porque é uma característica que vai aparecer aí no próximo grupo e assim por diante, ok? Vamos lá, o que as pteridófitas têm em comum também com as briófitas? As duas precisam da água para a reprodução. E quando nós chegarmos nessa parte da aula que nós formos comentar sobre o ciclo de vida das briófitas e pteridófitas, vocês vão entender o motivo por que elas precisam da água para a reprodução, ok? O nosso terceiro grupo são as gimnospermas. Então, as gimnospermas, vamos pegar aqui no caso do Paraná. Então, o Paraná tem a árvore típica da região aqui, né, tipo, representa cartão postal e tal, é o pinheiro do Paraná, né? Então, esse pinheiro do Paraná, por exemplo, é um caso aí de gimnosperma. Poderíamos citar também a sica, as sequoias, dentre outras árvores que também são representantes para as gimnospermas. Vamos lá, o que essas gimnospermas apresentam? Vasos condutores, mas não é um ponto evolutivo em relação ao grupo anterior, por quê? No grupo anterior já apresentava vasos condutores, ok? Mas a presença de sementes, isso sim é um ponto evolutivo. Então essas sementes aqui neste grupo são chamadas de sementes nuas, porque neste grupo nós também não teremos flores e frutos. Então nós teremos aqui presença de sementes como ponto evolutivo e não teremos flores e frutos. E um outro ponto evolutivo que acontece aqui também é a independência que essa planta conseguiu para a sua reprodução. Então a reprodução aqui não depende da água como o primeiro e o segundo grupo. Esse gametófito masculino vai receber o nome aqui de tubo polínico. Então a estrutura, a presença desse tubo polínico possibilitou que as gimnospermas se libertassem da água para a reprodução. E o nosso quarto grupo são as angiospermas. Então assim, toda planta que apresenta flor, fruta, semente são classificadas aí como sendo angiospermas. Então, nas angiospermas nós teremos vasos condutores, o que não é um ponto evolutivo porque nos grupos anteriores já apresentava, presença de flores e frutos e sementes. Quanto a flores e frutos, é um ponto evolutivo. As sementes não, porque já apresentavam no grupo anterior. E também este grupo vai apresentar uma total independência de água para a reprodução.
Como funciona o ciclo de vida dessas plantas, pessoal? Bem, se eu iniciar falando de um abriófito, então eu vou começar falando então de dois gametófitos. O gametófito haploide é aquele que vai ter então células haploides. O que é uma célula haploide? É uma célula onde os cromossomos são ímpares, certo? Então, se eu considerar então dois organismos haploides, N mais N, vamos entender o seguinte: estes caras eles vão produzir estruturas. Um deles vai produzir o anterozoide, que vai ser então o gameta masculino, e um outro vai produzir aí a oosfera, que seria o gameta feminino, ok? Vamos lá, pessoal. O anterozoide, ele vai ser então produzido por esse gameta masculino, e ele vai fazer o quê? Ele tem a função de nadar, então ele vai depender da água, ele nada, chega até o arquegônio, dentro do arquegônio tem a oosfera. Quando esse anterozoide entra no arquegônio, fecunda a oosfera, forma-se um novo indivíduo diploide. Lembra-se que eram dois organismos haploides, N mais N. Então, ó, os anterozoides nadaram, chegaram ao arquegônio, entraram, fecundaram, formou um novo organismo que é diploide. Esse novo organismo diploide, ele vai formar aí um novo gametófito, certo? E a partir da formação desse novo gametófito, nós teremos então a meiose, e a meiose vai formar novos esporos. Esses esporos vão cair, vão germinar, vão formar mais duas plantas haploides e vai reiniciar aí todo o ciclo novamente, ok? No caso das pteridófitas, pessoal, a gente pode iniciar o ciclo com uma samambaia, por exemplo. Então, assim, ó, se você olhar na parte de baixo da samambaia, você vai ver que tem alguns pontos, né, de cor marrom. Estes pontos são chamados de esporângios, ok? Vamos lá, pessoal. Então, ó, nessa samambaia, tais estruturas vão passar por meiose, certo? Vai formar esporos, diversos esporos, e esses esporos vão formar um gametófito que será haploide. Esse gametófito haploide, pessoal, ele produz então gametas masculinos e gameta feminino. Então ele vai produzir os dois, o mesmo gametófito. Então, ó, o masculino vai ter o gametângio, que vai produzir então o gameta masculino, e vai ter também aqui o gametângio, que vai produzir o gameta feminino. Então, produziu lá o masculino anterozoide, produziu o feminino é quem? A oosfera. A mesma coisa vai acontecer. Esses anterozoides vão ter que nadar, vão depender da água, vão chegar até o arquegônio, vão fecundar a oosfera, forma-se um zigoto diploide, 2 Ns, ok? E a partir daí vai iniciar o ciclo novamente, partindo de onde nós iniciamos, que seria a formação aí de uma nova samambaia, ok? Para as gimnospermas, a estrutura reprodutora aqui será chamada de estróbilo, certo? O que o estróbilo masculino ele faz? Ele vai formar grãos de pólen. Então, esses grãos de pólen vão viajar aí de acordo com as suas distâncias, ok? Serão levados, então, obviamente, pelo vento. Então, o vento aqui vai ser um agente bem importante aqui para esse grupo. Quando ele encontrar, então, o gametófito feminino, esse grão de pólen vai ser o futuro tubo polínico, ou o futuro gametófito masculino. Então, os dois vão se encontrar, vai formar uma estrutura parecida com um sifão, e, neste caso, haverá a fecundação, a formação de um zigoto, ou seja, o grão de pólen, junto com o gametófito feminino, fecundando a oosfera, se forma-se um zigoto, ok? Esse zigoto, então, vai desenvolver-se, vai formar um embrião e vai formar a semente. E, a partir daí, formar um novo organismo, que será um esporófito, no caso, diploide. Esse esporófito diploide forma novamente os estróbilos, masculino e feminino, e o ciclo vai reiniciar. E para o último ciclo, pessoal, o ciclo das angiospermas. Então, nas angiospermas eu tenho a flor, e eu tenho fruto, eu tenho a semente. A flor, então, pessoal, é o órgão de reprodução das angiospermas. Então, se no grupo anterior o estróbilo era o órgão de reprodução, nas angiospermas o órgão de reprodução será a flor. Vamos pensar o seguinte, pessoal, a flor também apresenta aí partes masculinas e parte feminina, ok? Então, nós teremos lá o estigma e a antera. O estigma será da parte feminina e a antera da parte masculina, correto? Vamos lá, pessoal. Essa antera, então, ela vai produzir grãos de pólen, que vão passar por meiose, vão formar grãos de pólen haploide. Esses grãos de pólen vão chegar até o tubo polínico, correto? Então, eles vão crescer de encontro com o gametófito feminino, vai ter uma fecundação, correto? Dessa fecundação vai formar um novo organismo diploide, e esse novo organismo diploide vai constituir o esporófito diploide, para que nós tenhamos novamente a formação de flores, com a parte masculina e a parte feminina.
e novamente reiniciando esse ciclo aí para as angiospermas, correto? Basicamente, as angiospermas elas são divididas em dois grupos. No primeiro grupo nós vamos chamar de monocotiledôneas e o segundo grupo nós chamaremos de dicotiledôneas ou eucotiledôneas, ok? Então, como o próprio nome já diz, a presença do cotilédono é o que vai classificar esse grupo. Então, o que é esse cotilédono? O cotilédono nada mais é do que uma folha que ela vai aparecer ali na fase embrionária, que vai servir então para absorver ou armazenar reservas, correto? Nesse caso, então, quando nós temos, então, uma planta que apresenta apenas um cotilédone, nós chamamos ela de monocotiledone. Quais exemplos nós temos de monocotiledone? Então, o milho é um exemplo aí de monocotiledone, a orquídea é um exemplo de monocotiledone, e dentre outras diversas. Assim como o feijão, a soja, o alface e a beterraba são exemplos de plantas que têm dois cotilédonos. Então, nesse caso, esses 4 últimos grupos são exemplos de dicotiledones, correto? Bora lá! Existem aí algumas observações que nós poderíamos fazer aí para classificar os grupos das angiospermas, quando que é uma dicotiledone e quando que é uma monocotiledone. Bem, lógico, começando aqui pela presença de cotilédone, né, 2 é di e 1 é mono, então bem fácil, correto? Vamos lá, a folha, pessoal, também vai dizer bastante aí sobre esses dois grupos. Quando essa folha apresenta uma nervura reticular, né, uma folha com nervura reticular, eu tenho uma dicotiledone. Quando ela apresenta nervuras paralelas, nós teremos aí a presença de uma monocotiledone. A raiz também é importante aí na observação. As plantas que apresentam raiz do tipo pivotante ou axial são plantas dicotiledones, e aquelas que apresentam aquela cheia de cabelo, que é a chamada raiz fasciculada, essa aí vai ser um exemplo de raiz para uma planta monocotiledone. E assim como o exemplo mais fácil de observarmos são as flores. Então, aquelas flores que têm 5 pétalas e 4, nós chamamos de dicotiledôneas. E aquelas que apresentam 3 e múltiplos de 3, tipo 3, 6, 9 e assim por diante, são exemplos de monocotiledôneas. Obviamente, pessoal, se estamos comentando sobre as angiospermas, teremos que falar então como que funciona essa reprodução das mesmas. Essas plantas apresentam reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução assexuada poderia ser de 3 tipos, do tipo estolões, do tipo rizoma e do tipo plântulas. O estolão, pessoal, nada mais é do que a grama. Então, essa grama, por exemplo, ela tem a possibilidade de produzir raízes e novos caules sem que haja aí um cruzamento. Então, é um exemplo de reprodução do tipo assexuada, correto? Então, a planta é uma angiosperma. Nesse caso aqui, quem que é a angiosperma? A grama. A grama, então, portanto, é uma angiosperma. O rizoma, pessoal, então, vai ser o quê? São caules, esses caules, eles são bem subterrâneos. Então, assim, em determinada distância, o que eles conseguem fazer? Eles vão formar raízes e, consequentemente, novas plantas. E as plântulas nada mais são do que pequenas estruturas que vão se desenvolver a partir de uma parte da planta, formando então folhas e raízes que vão se destacar, correto? Um bom exemplo aí de reprodução assexuada é a cana-de-açúcar, né? Então a cana, por exemplo, nós estamos habituados a ver a cana, plantação de cana, principalmente para essa nossa região aqui. E como que é feito esse plantio? São cortados aí ela em diversos pedaços. Esses gomos eles possuem gemas que vão então enraizar e formar aí novas plantas. Mas existe, pessoal, existe também semente da cana. Cana-de-açúcar aí pode ser plantada por semente. Obviamente, se é uma grande produção, acaba-se usando ou utilizando aí técnicas do tipo assexuada, correto? No caso da reprodução sexuada, ela terá algumas etapas. Então, ela inicia-se com a formação da flor, logo após a polinização, depois a fecundação, por último a formação de frutos e a germinação da semente propriamente dita. Nesse caso, pessoal, os agentes polinizadores serão aí de grande importância. Então, quem que são agentes polinizadores? Os agentes polinizadores nós poderíamos dizer que são os insetos, né? Tipo uma formiga seria um agente polinizador. Um morcego, no caso, que seria um animal, seria um agente polinizador. Então, são agentes polinizadores esses dois caras que eu citei, dentre outros diversos. Assim como as próprias condições do tempo também podem predominar e dizer ou atuar como sendo um agente polinizador. Por exemplo, o vento, ele pode levar os grãos de pólen adiante, então ele é um agente polinizador, certo? Então, a partir da flor, tem seu agente polinizador, ocorre polinização
Ocorre a fecundação logo após, depois a formação do fruto, por fim a germinação da semente e reinicia-se esse ciclo de reprodução sexuada das angiospermas. No processo de evolução, as plantas angiospermas, elas também evoluíram de modo a atrair polinizadores. Por exemplo, a cor, o cheiro são características que são visíveis. Por exemplo, não a cor é visível, o cheiro não é visível e tal. Mas assim, a cor, por exemplo, clara, ela vai atrair animais. A cor escura vai atrair animais. O colorido das plantas atrai animais. Então, por exemplo, uma planta noturna, ela obviamente terá uma coloração mais clara. Por quê? Porque os animais precisam enxergá-lo à noite, os polinizadores precisam enxergá-lo à noite, correto? Se é uma planta de características para o dia, essa cor pode ser uma cor mais viva, por exemplo. Assim como o cheiro, pessoal, veja só, nós estamos habituados a sentir aí um cheiro que é bem agradável quando nós falamos de flores. Mas existem plantas que vão emitir aí, no caso, um cheiro, assim, uma característica que não é tão boa, né? Por exemplo, imagina uma planta que tem cheiro aí de uma carne de um estado já bem avançado aí de decomposição. Obviamente ela não vai atrair animais polinizadores como as abelhas, mas vão atrair moscas. Então as moscas também servem como polinizadores. Então, a cor e o cheiro são características evolutivas aí deste grupo. E como se dá a formação do fruto? Então, após a fecundação, o cálice e a corola, que são estruturas da flor, eles vão se secar, o zigoto se desenvolve em embrião, os óvulos formam a semente e o ovário vai originar o fruto, certo? E esse fruto, então, ele vai contribuir para a dispersão da semente, ou seja, ele protege a semente. Quando fala-se em frutos, pessoal, tem os frutos verdadeiros e os pseudofrutos, né, que são os frutos falsos. Então, se a gente falar, por exemplo, a vagem é um fruto, o tomate é um fruto, o pepino é um fruto, a laranja é um fruto. Correto. A maçã, a pera e o morango são exemplos de frutos falsos. Então, o que nós consideramos como sendo um fruto verdadeiro? É aquele fruto que origina-se literalmente do ovário da flor. Aqueles que têm origem de partes que não são o ovário, por exemplo, o receptáculo floral, nós chamaremos aqui de frutos falsos. Por exemplo, a parte comestível da maçã, ela desenvolve-se do receptáculo floral, assim como a parte comestível da pera. Portanto, são dois exemplos aí de frutos falsos, ou pseudofrutos. O fruto vai proteger a semente. Essa semente, então, quando cai ao ambiente, ela entra no seu estado de dormência, caso ela não tenha condições favoráveis aí para a sobrevivência naquele período. A partir do momento que ela tem uma condição favorável, ocorre então a germinação e reinicia esse aí todo o ciclo que nós comentamos aí nesta aula, ok? Então, espero que tenham compreendido algumas características destes 4 grupos de plantas e acompanhe aí semanalmente novidades aí dentro da área de Química, Física e Biologia. Mitose e meiose, ácido desoxirribonucleico, o átomo de Dalton, evolução dos modelos atômicos, é uma molécula polar, da ligação polar, cadeia aberta, razão-azil, heterozigótico, prótons, elétrons e nêutrons. Essa parte da física chama-se eletrostática. Aqui está em Kelvin, membrana plasmática, carionte ou eucarionte. O elétron é negativo. No núcleo do átomo, eletrosfera, heredogramas, biologia, química e física. Legal, né? Então inscreva-se no nosso canal. Não perde nenhuma atualização.